Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje, que tá muito incrível. Agora voltou o negócio. O famoso negócio aqui, ó. Que eu posso aparecer que estou só o bagaço, né? Sem filtro ainda, Jesus amada. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Hoje a nossa live tá fantástica. Eu tô colocando aqui o celular no suporte. O negocinho, lembra que teve uma vez que ele sumiu, né? Ele voltou. As configurações estão voltando ao normal. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Gente, eu só posso dizer uma coisa. Já pega essa live, já compartilha. Mas compartilha com força, porque essa live de hoje, ela tá muito fantástica, sério. Vou te ensinar um negócio que vai mudar a sua vida. E aí, eu já vou pegar e já vou falar uma coisa pra você, tá? Já aproveita, não só em compartilhar, né, com o pessoal, mas principalmente o que, tá? Principalmente, você vai pegar e vai... além de compartilhar, né, você vai pegar e vai... Como é que fala? Gente do céu. Pegar um papel e uma caneta, tá? Então, deixa eu só dar uma aumentadinha aqui. Eu acho que eu vou colocar um filtrozinho pra ficar um pouquinho mais claro. Não sei qual é o meu filtro bonitinho. Acho que esse daqui fica legal. Pra ficar um pouco mais claro, deixa eu aumentar aqui o brilho do computador também. Me falem aí se tá legal pra ver. Deixa eu já aproveitar aqui e abrir o site, tá? Tem uma live que a gente fez, que foi uma live falando o que era fundo imobiliário, tá? Então depois você vai correr lá pra você ver o que é fundo imobiliário. Agora, na live de hoje, a gente vai fazer o quê? A gente vai entender como analisar um fundo imobiliário, né? Os indicadores que você vai olhar. Porque se você tá começando agora, você tem que começar analisando fundos imobiliários, tá? Tô caçando meu Google aqui pra abrir com vocês, peraí. Aqui o Google. Então, ó, a primeira coisa que você vai fazer, ó, estou aqui, ó, com o meu Google aberto, tá? Primeira coisa que você vai fazer, a gente vai procurar aqui, o site se chama Funds Explorer. Então, você vai pegar, vai escrever, ó, Funds Explorer, desse jeito aqui, tá? Me fala aí se dá pra ver. Deixa eu aumentar um pouco mais. Vamos aí. Peraí. Gente, manda um joinha se tá legal pra vocês verem aí as informações. Acho que agora vai ficar melhor. Aqui, assim. Então, ó, o site que a gente vai usar é esse Funds Explorer aqui, tá? Então, Funds Explorer. Você vai pegar, vai abrir esse primeiro já e vai entrar nele aqui. No que você entrar nele aqui, primeira coisa que você vai fazer, vai ter algumas coisas, informação, né, e tudo mais. Você vai caçar aqui uma lupinha. Aí, deixa eu atualizar o site que ele não apareceu. É que, na verdade, ele tá com alguma informação aqui. Cadê? Deixa eu ver se ele aparece. Ele tem que sumir esse negócio daqui de cima. Deixa eu ver se deitado o iPad fica melhor. Peraí. Aqui, ó. Gente, eu acho que eu vou deitar aqui essa tela e vocês deitem no celular de vocês, tá? Porque aí vai ficar melhor pra assistir. Vai ficar maior. Deixa eu ver se vai ficar melhor assim. Opa, calma aí. O celular tá caindo. Deixa eu ver se agora ficou melhor. Peraí. Ficou bem melhor, né? De visualizar. Então, deitem no celular de vocês aí pra vocês acompanharem. Vai ficar muito melhor aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer, isso aqui é uma lupinha, tá? Aqui tá bem minúsculo, mas isso é uma lupinha. Aqui você vai pegar e vai colocar um fundo imobiliário que você vai analisar. Lá no meu canal do Telegram, eu vou colocar alguns fundos imobiliários para vocês analisarem, tá? Então, depois vocês pegam e vão lá para vocês olharem, tá? Então, vocês pegam e vão lá para vocês olharem depois, tá? Não vai agora, não. Amanhã, depois da live de hoje, vocês vão lá e olham quais são os fundos imobiliários que eu coloquei lá para vocês analisarem, tá? Então, aqui, ó, a primeira coisa que você precisa entender, vou colocar aqui no ferramenta, no ranking de FIIs, tá? A primeira coisa que você precisa entender é que existem alguns setores, tá? Então, os setores, o que eu acho legal você entender na parte dos setores, tá?
comece analisando ou comece a investir em fundos imobiliários em um setor que você conhece ou que você entenda o que é aquilo, tá? Então eu acredito que o que você mais vai conhecer é o setor de shopping, tá? Shopping é o shopping que você conhece, então é um jeito mais fácil, né, de você começar analisando, porque é uma coisa que provavelmente você vai conhecer, tá? Eu vou falar aqui quais são os setores que eu acho legal para você analisar, tá? Shopping é um bom setor. Esses dois eu pularia. Lajes corporativas é um bom setor. Lajes corporativas, o que seria lajes corporativa, tá? Lajes corporativas são edifícios que tem ali salinhas comerciais para alugar, tá? Logísticas são galpões, né? Então, são, por exemplo, a Ambev precisa de um galpão ali. Então, seria isso. Hotel é o que você já conhece. Hospital é o que você já conhece. Residencial, não sou muito fã. E o híbrido seria a junção de um ou mais, tá? Então, legal. Aqui, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada, vou tirar todos aqui, vamos dar uma olhada em lajes corporativas ou logística, tá? Então, vamos colocar um dos dois. Então, eu vou pegar aqui, na verdade, eu vou pegar o logística. Então, a gente pegou aqui o logística, selecionamos ele. Fechar esse negócio. Aí, agora aqui, a gente vai pegar e vamos ter aqui alguns, tá? Então, aqui tem alguns que você pode pegar para você analisar. Eu vou abrir um aqui pra gente analisar ele, tá? Então, eu vou abrir aqui, deixa eu ver. O ZR11, ITLG, GGRC, HGLG, HLOG. E tem o XPLG. Tem tantos bons, mas eu só consigo analisar um por hora, né, com vocês aqui para explicar tudo certinho, então eu quero pegar só um. Vou pegar esse ALZR11, tá? Lembrando que não é uma recomendação nem de compra, nem de venda, é só para você aprender a analisar, beleza? Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês podem ir colocando aí, mas eu super recomendo você, primeiro de tudo, tá? Se possível, pegue um computador e vá fazendo tudo que eu for mexendo aqui, você vai mexendo também para você aprender na prática, tá? Se isso não for possível, vai anotando num caderninho para você não se esquecer, tá? Então, ALZR11, esse daqui é o ticket que você vai usar para comprar, tá? Então, vamos supor que você gostou dele. Ele é sempre composto de 4 letras e o final é o número 11, tá? Aqui vem o nome do fundo imobiliário, Aliança Trust Renda Imobiliária, Fundo de Investimento Imobiliário, tá? Isso daqui é o preço é a cotação, o preço que você vai comprar para comprar uma cota desse fundo imobiliário, tá? Fundos imobiliários são vendidos por cota, tá? Cada cota é uma cotinha só. Então, vamos supor que você gostou desse fundo imobiliário. Você vai comprar essa uma cotinha que custa R$ 103,89, tá? Isso daqui que tá aparecendo na frente é a oscilação. Então, imagine você que esse fundo imobiliário, ele oscila, certo? Então, teve essa oscilação de menos 1,79. Isso quer dizer que é bom ou ruim? Não, quer dizer que só teve oscilação, tá? E como é renda variável, vai ter oscilação. Então, você só tem que observar primeiro o preço para ver se cabe dentro de você. Qual é a principal dica que eu já dou aqui com relação ao preço? Sempre algo que seja maior do que R$50, tá? Normalmente, fundos mais baratos do que R$50 não são fundos tão bons assim, tá? Então, eu pegaria ali de R$50 para cima. O mais caro que eu analisaria seria, no caso, uns R$400, R$450, tá? Mais caro do que isso, dependendo, não é tão legal, porque você não vai comprar só um fundo imobiliário, você vai comprar mais de um fundo imobiliário, tá? Isso daqui, todos os indicadores que eu vou passar por aqui são os indicadores que você tem que olhar para analisar e escolher um fundo imobiliário, tá? Então, aqui, essa liquidez diária, 10.564, a liquidez diária é diferente do que as pessoas entendem ali quando a gente está falando de renda fixa. A liquidez diária, ne fundos imobiliários, a gente está falando das últimas negociações. Negociação é uma pessoa que comprou ou uma pessoa que vendeu esse fundo imobiliário, tá? Então, essa negociação aqui, quanto mais alta, melhor. Mas quer dizer que ser mais alta, ter a maior, o número de negociações é tão bom assim? Nem sempre quer dizer, tá? Às vezes só é porque tem muita gente vendendo. E não tem como a gente distinguir quem tá vendendo e quem tá comprando, tá? Então, o que você tem que observar aqui? Não é bom que ela seja a menor do time, nem a maior do time, tá? Então, você só vai observar para ver se as pessoas estão comprando ou se elas estão vendendo, tá? Isso daqui é referente aos últimos 30 dias. Esse último rendimento você comprou essa cota que custa R$103. No que você comprou, no mês seguinte, você vai receber os 62 centavos. Como isso é renda variável, aqui foi o que ele pagou no mês passado, tá? Então, no último mês. Não quer dizer que exatamente esses 62 centavos ele vai pagar no mês seguinte, tá? Pode ser que ele pague mais ou que ele pague menos, tá? Então, aqui, eu acho que é uma coisa legal. Acho que assim tá dando pra vocês entenderem, né?
Então aqui não quer dizer que ele vai pagar exatamente isso, quer dizer que ele pagou esse mês os 62 centavos para cada uma cota. Vamos supor que você comprou uma cota, depois você comprou, ele vai acumulando, tá? Então vamos supor que você comprou uma cota, depois você comprou mais uma, depois mais uma, depois mais uma. E vamos supor que você tem 5 cotas, tá? Se ele pagou 62 centavos por cota, então você vai pegar 62 e multiplicar por 5 que você vai receber ali esse rendimento, tá? Esse rendimento aqui, que é o dividendo, tá? Ele cai diretamente na sua conta. Então, vamos supor que você pegou e vai investir na Clear, corretora, tá? Você comprou lá esse LZR aqui por R$103. No mês seguinte, isso daqui vai cair no seu saldo da conta para você usar. Eu sempre falo para as minhas alunas reinvestir isso daqui. Então, como que reinveste, Bruna? 62 centavos, o que eu compro com isso? Você não compra nada, você deixa lá na conta. Quando no mês seguinte você for comprar mais uma cotinha dele, você já tem aqui 62 centavos ou, de repente, R$10 lá de dividendos, tá? E o que são centavos hoje vai ser milhares de reais lá no futuro, tá? Então, todo mundo que hoje recebe 10 mil de dividendos por mês, provavelmente começou lá atrás recebendo, tipo, 62 centavos, 10 centavos, coisinha pouquinha, tá? Esse dividend yield é o DY, tá? Se pronuncia dividend yield. O que ele significa? Ele significa com base nisso daqui, tá? Então, aqui a gente tá falando em real quanto que ele pagou referente a essa cota aqui. Aqui ele tá falando com relação à porcentagem. Esse dividend yield a gente vai comparar com a taxa Selic, tá? Então, como que a gente vai comparar com a taxa Selic? Esse dividend yield, tanto ele quanto isso daqui, a gente tá falando dos últimos 30 dias, então do último mês, tá? Então, esse dividend yield aqui de 0,54%, pra gente saber se ele tá bom ou ruim, a gente vai comparar ele com a taxa Selic. Então, você vai pegar uma calculadora, eu não sei nem como é que usa essa calculadora, mas deve ser normal. E aí você vai pegar, quanto que tá a taxa Selic hoje? 7,75. Aí é 7,75, então... Aqui, como é que apaga isso? Ai, Jesus, eu não sei usar essa calculadora que o Guilherme me deu hoje. Quem disse que eu sei usar? Mas, enfim, são 7,75 dividido para 12, tá? Você vai pegar 7,75 dividido para 12. Enter. Claramente, eu não sei usar essa calculadora ainda, tá? Mas é claramente, eu não sei nem... Gente, eu não sei nem como é que apaga esse negócio. Ai, tia Bruna não sabe fazer o negócio, tá? Mas enfim, são 7,75 dividido para 12. Por que 7,75, Bruna? Por quê? Ó, baguncei tudo o negócio aqui, ô meu Deus. Por quê? Ah, não, tá aqui, ó. Só abrir outra aba, aqui. Porque 7,75, tá? É a nossa taxa Selic hoje, tá? Dividido para 12 vai dar algo em torno de 0,63. 12C para o engenheiro, xinga o do Aveira. Não, do Aveira, é porque agora que eu vou tirar o CNPI, eu tenho que usar essa calculadora aqui, que é a calculadora que contadores usam, né? Então, eu não posso mais usar a calculadora normal que eu usava na engenharia. Eu vou ter que aprender a usar essa calculadora. Inclusive, tem um curso que eu vou ter que assistir para usar essa calculadora aqui, né? Porque essa calculadora vai ser muito melhor pra gente, pra eu utilizar para fazer a prova do CNPI. Mas claramente eu preciso aprender a usar ela, né? Porque eu não sei nem fazer uma continha de mais, gente. Eu não sei nem fazer aqui, eu não sei nem como é que zera esse negócio. E o Guilherme, pelo jeito, também não lembra, não. Mas, enfim, tá? Então, por que 7,75? A taxa Selic, na data dessa live que eu estou fazendo, hoje é dia 18 de novembro de 2021, às 20 horas e 28 minutos. Então, na data dessa live de hoje, a taxa Selic está em 7,75, tá? Só que a taxa Selic é correspondente aos últimos 12 meses. Então, a gente pega essa 7,75 divide para 12, que vai dar algo em torno de 0,63, tá? Então, esse dividend yield deveria ser maior do que 0,63. Por quê? Porque significa que ele está pagando menos do que a taxa Selic. E a taxa Selic é um investimento mega seguro, tá? O Tesouro Selic. Então, ele tem que pagar mais que a taxa Selic. Então, aqui já é um ponto mega negativo. Andando aqui mais pra frente, a gente vai olhar patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o total de dinheiro que esse fundo imobiliário tem, tá? Isso daqui é pra gente ter uma certa segurança, tá? Quanto mais dinheiro ele tem, melhor pra gente, tá? Quanto menos dinheiro ele tem, pior pra gente. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa, sei lá, um inquilino devolveu lá o imóvel, né? E ele vai pegar, e esse imóvel vai ficar pra alugar. E ficou 2, 3 meses, quem paga as contas daquele imóvel, entende? Então, esse patrimônio líquido é uma coisa que você tem que olhar sempre, tá, gente? Patrimônio líquido você tem que sempre olhar pra você entender essa parte aqui, tá? Então, esses 643 milhões, como é que eu sei que isso é bom? Porque às vezes a pessoa olha pra si e fala, Bruna, mas 600 milhões é dinheiro pra caramba. Depende. Se dentro desse segmento que a gente tá analisando, tiver um lá com 2 bilhões,
milhões, isso aqui é muito pouco, entendeu? Mas se tiver um com 100 milhões, esse aqui é bastante, tá? Então você sempre vai comparar com o do meio ali. Eu sempre gosto de fazer uma análise com 3 fundos imobiliários, porque aí eu vou olhando uma informação de um para comparar com o do outro. Aqui você vai olhar o valor patrimonial. O que é valor patrimonial? Imagina você que esse iPhone que eu tô gravando essa live custa R$1.000, tá? 10 mil reais, né? Esse é o valor dele. O valor dele é 10 mil reais. Mas ele está sendo vendido, né? Por 5 mil reais, tá? Então significa que quem tá comprando ele tá pagando muito mais barato, porque ele vale muito mais, tá? Então isso aqui é legal pra você entender o quê? Esse fundo, o valor dele é R$108, mas ele tá sendo vendido na Bolsa de Valores por R$103. Então ele tá sendo vendido mais barato. Essa relação a gente vai entender aqui, ó. A gente vai entender esse P sobre VP. Essa rentabilidade no mês você sempre pula. Por quê? Como eu já falei pra vocês, nós somos investidores de longo prazo, pessoas que querem realmente esse dinheiro para se aposentar. Então a gente não investe querendo no mês seguinte já resgatar, tá? Então essa rentabilidade no mês tá falando com relação ao último mês. Então não importa pra gente, por mais que ele seja positivo ou negativa, pode ignorar 1000%, tá? Então aqui para esse P sobre VP, o que é o P sobre VP? É o preço, que é esse preço aqui, dividido pelo VP, que é o valor patrimonial, que é esse daqui, tá? Então, basicamente, ele pegou uma calculadora e fez a conta de 103,89 dividido por 108,58, tá? Ele dividiu. Deu aqui um P sobre VP de 0,96, tá? Por que a gente olha para esse P sobre VP aqui? Ele tá dizendo pra gente se a gente tá pagando mais caro ou mais barato nesse fundo imobiliário, tá? Então, nesse caso, a gente tá pagando mais barato. Por quê? Porque ele tá menor do que 1. Se estiver maior do que 1, a gente está pagando um pouco mais caro nesse fundo imobiliário. Se estiver menor, a gente está pagando mais barato. Bruna, mas quão mais barato ou quão mais caro eu posso pagar nesse fundo imobiliário? O mais barato que você pode pagar é de 0,50 para cima, tá? Porque se tiver 0,50 para baixo, ele tá com muito desconto, pode ser que ele seja muito ruim, tá? O mais caro que você vai pagar nesse fundo imobiliário é 2,0. Então, você vai pegar uma janela ali de 0,50 até 2, tá? Mas menor do que 1, a gente tá pagando mais barato nesse fundo imobiliário para comprar. É tipo ter esse iPhone aqui, e aí o iPhone custa 10 mil reais, mas tá sendo vendido a 5 mil. O iPhone é maravilhoso. Você vai deixar de comprar só porque ele tá sendo vendido a 5 mil? Não, né? Então, é esse ponto que você tem que levar em consideração. Nesse primeiro quadrante, com essas primeiras informações, vocês conseguiram entender? Mandem um joinha aqui para eu saber que vocês estão conseguindo entender até aqui, tá? Então, manda um joinha aí para eu saber. Eu vou mandar algumas coisas de bônus, tá? Lá no meu canal do Telegram, se essa live bater pelo menos 15 pessoas aqui ao vivo, ao mesmo tempo, tá? Vou mandar, e se bater 15 pessoas, a gente tá em 13, são só mais 2 pessoas. Manda essa live para pelo menos 5 pessoas, tá? Se a gente bater 15 pessoas aqui ao vivo, tá? Simultâneas, todas ao mesmo tempo, eu vou compartilhar algumas informações que vão ajudar vocês lá no meu canal do Telegram depois da live, tá? Mas antes de tudo, manda aí um joinha pra eu saber que vocês estão entendendo essa primeira parte aqui, tá? Manda um joinha pra eu saber que você conseguiu entender o que é a liquidez diária, o que é o último rendimento, o que é o dividend yield, o que é o patrimônio líquido, o que é o valor patrimonial e o que é o P sobre VP e por que não olha a rentabilidade no mês. Manda um joinha aí pra eu saber. Joinha, todo mundo conseguindo entender? Beleza, então vamos continuar. Lembrando, não tá conseguindo entender alguma coisa, ficou travado, não sabe o que é? Pergunta aqui que eu vou responder pra vocês, tá? Vocês têm que entender tudo isso daqui, porque não adianta nada tu me aparecer com um fundo imobiliário sem ter entendido, beleza? E já sabe, compartilha com pelo menos 5 pessoas pra gente bater 15 pessoas e eu mandar uns negócios uns materiais bem legais pra vocês. Então, legal, entendemos isso, a gente vai dar continuidade. Aqui nessa descrição vai ter uma descrição falando mais sobre esse fundo imobiliário. O que você tem que olhar? Tem que ler, tá? Então esse é um fundo focado em contratos de locação atípicos. É um fundo do tipo de tijolo, lembra que a gente falou na aula passada, né? Numa live que tem aqui falando sobre o que são fundos imobiliários. Então, tipo tijolo, ele está construído. Seus investimentos têm como base a aquisição de imóveis físicos, perfeito. Aqui ele vai falar mais sobre esse fundo imobiliário, tá? O que eu gosto de olhar bastante aqui? Você vai ler tudo, tá? Eu gosto bastante de olhar a taxa de administração, se ele mostrar aqui. E quando ele vai realizar o pagamento. Então, aqui ele fala, ó, sua taxa de administração é de 0,20% ao ano. Tá? Então, 0,20. E ele vai falar aqui também com relação a
quando ele vai realizar o pagamento, tá? Tem uma parte aqui que chama muita atenção das minhas alunas, que é... aqui, ó. Será distribuído no mínimo 95% dos lucros aferidos pelo fundo, tá? As pessoas quando veem isso aqui falam, meu Deus, Bruna, que fantástico, ele vai pagar 95% dos lucros. Meus queridos, minhas queridas, isso é o mínimo que ele faz, tá? Fundos imobiliários são obrigados a repassar 95% dos lucros com vocês, tá? Então isso aqui não é um bônus do fundo que você tá olhando, não. Isso daqui é o que eles são obrigados a realmente repassar pra gente, tá? Então, legal, Bruno, entendemos. E aqui embaixo vai ter uma parte que ele vai falar quando que ele vai realizar o pagamento do dividendo, tá? Aqui, deixa eu ver onde que ele tá falando disso. Você vai ler na informação. Claramente ele me engambelou aqui porque ele não tá me falando. Peraí, que ele sempre fala. Que é legal pra você saber, tá? E aqui ele fala que tem uma taxa de administração de 0,20 mais uma taxa de gestão de 0,7. Você vai somar as duas, tá? Daqui já dá 0,90. Somando todas as taxas, não pode passar 2,5. Esse daqui é o que não tá falando quando ele faz o pagamento, mas provavelmente em algum lugar ele tá falando, tá? Então a gente vai descer. Na parte das cotações, cotações é o quê? São os preços, tá? Lembra que eu te falei que renda variável oscila, né? Então o preço, por exemplo, nos últimos 30 dias, ó, começou aqui nesse daqui, opa, aqui 115, foi para 115,29, caiu, aqui ele já tava por 109. O que você tem que olhar isso aqui? Não é nos últimos 30 dias, não é nos últimos 6 meses, não é nos últimos 12 meses, não é no último ano, que YTD é o último ano, é sim no período máximo desse fundo imobiliário. O que você precisa observar nesse gráfico aqui? Não são as oscilações que teve ali, independente do tempo, tá? É olhar se esse ponto inicial aqui, ó, ele começou e aqui ele tá um pouco mais caro, ou pelo menos o mesmo preço. Então aqui ele começou por R$ 98,00 e aqui hoje ele vale ali R$ 103,00. Então ele cresceu aqui, ó. Então aqui é como se eu passasse um risquinho, ele cresceu. Mesmo um pouquinho. O que você tem que observar aqui? Quanto maior o crescimento, melhor. Quando tá caindo o crescimento, pior. Se tiver certinho aqui, começou 98, tá 98, não tá tão ruim, nem pior, tá? Tá mediano, tá? Sempre vai observar quanto tempo ele tem, tá? Desde que criou. Não existe um negócio aqui, como na Bolsa de Valores das Ações, Bruna, mas ele é muito recente, porque ele é de 2018. Não existe isso. O que existe é o resultado. Se ele tá entregando pra gente um resultado, ou seja, se esse gráfico tá subindo, né? No longo prazo, não importa se ele tem 2 anos na bolsa, tá? Não importa se ele tem 10 anos, ele tem que estar subindo, tá? Então, o legal do gráfico é sempre estar subindo, tá? Depois eu vou abrir um outro fundo imobiliário que é muito bom pra vocês verem a diferença. Vai descer um pouquinho. Aqui, nessas informações básicas, ele sempre coloca esses negócios aqui, ó. Então, ó, por exemplo, aqui. É porque ele tá... Ah! Calma aí. Segurou, meu parceiro? Aqui, ele coloca aqui... Eu queria tirar esse negócio aqui, desse entrar na nossa lista VIP. E, claramente, ele vai deixar esse negócio aqui. Ok, né? Não dá pra tirar esse negócio aqui. Ele não quer tirar. Peraí. Calma aí que esse negócio me irrita. Jesus. No iPad eu tô... Deixa eu colocar aqui, peraí. Só queria que ele saísse daqui, mas ele não vai sair, não. Então, ok, ele vai ficar aí. Aí, ele vai ficar aí, tá? Legal, então vamos descer aqui onde a gente estava. A gente já tinha visto a cotação. Aqui nas informações básicas, é que ele tá comendo toda a minha tela, tá vendo? Nossa, que ódio. Deixa eu ver se eu atualizando ele some, peraí. Não, ele não sumiu. Então vamos pesquisar aqui. Aqui é o AUZR. AUZR 11. Aqui, tá entrando. É bom que vocês já vão até vendo como é que ele entra, tá? Pronto, ele sumiu, aquela barrinha chata daqui.
Voltou. Ai, que horrível. Vai ficar assim, tá, gente? Não dá pra tirar do iPad. Então, aqui nessas informações básicas do que você vai observar, tá? Esse público-alvo aqui tem que ser investidores em geral. Por quê? Investidores em geral, qualquer pessoa com CPF, com uma corretora aberta, pode fazer investimentos. Se porventura aparecer lá investidores qualificados, essa pessoa, né, tem que ter pelo menos R$1 milhão investidos no CPF dela, tá? Então, dependendo de quem está assistindo aqui, não vai conseguir fazer esse investimento. Se aparecer investidor profissional, ele tem que ter pelo menos R$10 milhões investidos na renda variável no CPF dele, tá? Então, aqui, sempre que você for procurar investidores em geral, tá? Aqui você vai observar o segmento, né, que é o segmento de logística, nesse caso aqui. E aqui você vai observar as taxas, tá? Então, você vai somar essas taxas todinhas aqui, somando taxa de performance, de gestão, administração, de gerenciamento e de consultoria, não pode ultrapassar 2,5%, tá? Então, o que você vai observar aqui, tá? Taxa de administração, 0,20%, esse AA significa o ano, tá? Taxa de administração, todos os fundos imobiliários têm. Você é obrigado a pagar essa taxa de administração. Todo fundo imobiliário tem. Não tem como investir sem ter uma taxa de administração, tá? Então tem, todo fundo imobiliário tem. Taxa de gerenciamento é quando tem um gestor gerenciando esse fundo, tá? É muito difícil. Quando aparece a CNA é porque não tem. Taxa de consultoria, imagina que o fundo não está indo tão bom e eles contratam um consultor para ver como que faz para esse fundo performar melhor, tá? NA também não tem, então até então só 0,20 desses daqui. Aqui nesse lado aqui, normalmente a taxa de performance e a taxa de gestão é sobre o tipo de gestão, tá? Então a taxa de gestão é quando tem um gestor ativo analisando esse fundo imobiliário para performar melhor. Então aqui ele fala que a taxa de gestão é de 0,7% ao ano sobre o valor de mercado, tá? Taxa de performance é normalmente uma taxa para você bater uma meta. Então olha, se a gente bater o IPCA mais 5%, a gente paga 20% nessa taxa de performance. Normalmente, essa taxa de performance é quando tem uma gestão mais ativa, tá? Então, a principal diferença aqui é que a gestão tem que ser uma gestão mais ativa. Uma gestão ativa significa que tem um gestor olhando esse fundo imobiliário para fazer com que ele realmente performe melhor todo dia, tá? Então, uma gestão ativa é um pouquinho melhor do que uma gestão passiva. Só que, às vezes, ela vem com um pouquinho mais de taxas e isso talvez é mais caro, tá? Então, aqui, o que a gente faz? A gente pega essas 5 taxas e soma. Então, no caso, 0,2 mais 0,7 dá 0,9% de taxa. Essa taxa é uma taxa anual, tá? Então, 0,9 e o máximo que poderia ser 2,5. Essas taxas descontam diretamente da nossa cota mensalmente, tá? Então, seria o 0,9 dividido para 12, vai descontando mensalmente da nossa cota. Qual é a nossa cota? A nossa cota é isso aqui, ó, R$ 103,89, tá? Ele vai descontando mensalmente por segurança do próprio fundo. Porque imagina que você ficou com esse fundo por 2 meses, né? Ou por 11 meses. E aí, quando ele foi fazer o desconto, você foi embora. Aí, quem saiu perdendo foi o fundo. Então, para que isso não aconteça, eles descontam mensalmente, tá? Deixa eu prender meu cabelo rapidinho. O problema é que eu não tenho uma canetinha aqui. Achei. Peraí. Tá. Então, beleza. Descendo aqui. Então, aqui você vai olhar isso, tá? Taxas e o tipo de gestão. Não precisa olhar as outras informações, porque não vai ter tanta influência assim pra você, tá? Prazo de duração, esse prazo de duração é a prazo de duração do seu contrato. Aqui todos vão aparecer como indeterminado, tá? Mas tá errado e daqui a pouco eu já vou te mostrar um site onde mostra certo, tá? Vai descer. Aqui vai ter os dados gerais do AUZR, tá? Tem um videozinho que se você quiser assistir, você consegue assistir. Então é um vídeo basicamente do cara explicando, né, o dono do fundo. Olá, investidores e investidores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo sobre saber valores, tá? Esse que a gente fala de tempo de mercado. De lá pra cá, né? Ele aqui basicamente vai falar todas as informações que a gente vai estar olhando e visualizando hoje. Se vai te ajudar, mal não vai fazer, então pode assistir, tá? Então você assiste ali pra você entender. Então ele vai estar aqui falando, vai ter, ó, vários videozinhos aqui, ó, tá vendo? Fotos dos imóveis e tudo mais, tá? Então vai ter aqui algumas informações. Aqui vai ter o objetivo do fundo, então você pode dar uma lida também, entender um pouco mais sobre o fundo imobiliário. Vai descer, vai chegar nessa parte de dividendos do AUZR, tá? Gente, lembrando que se essa live bater 15 pessoas ao vivo aqui, simultâneas, eu vou compartilhar um material que vai te ajudar demais a fazer análise e escolher um fundo imobiliário lá no meu canal do Telegram. Então compartilhe essa live com pelo menos 5 pessoas do seu Instagram, tá?
Aqui na parte dos dividendos, dividendo, gente, é o dinheiro que o fundo paga. Da onde que vem esse dinheiro? Imagina você que fundos imobiliários são aluguéis de qualquer coisa que está alugado. Então a gente recebe uma porcentagem desse aluguelzinho, tá? É como se a gente tivesse, alugou uma casa, então a gente vai receber um pedacinho desse aluguel, tá? Então é muito importante você olhar essa parte aqui dos dividendos. E aí, pra gente saber se ele tá pagando bem ou não, você sempre vai comparar ele com a taxa Selic, tá? Sempre. Então aqui o retorno por cota em real, que a gente já viu lá em cima, e aqui em relação ao valor da cota atual é o dividend yield, tá? O que você vai observar aqui? O último mês e os últimos 12 meses. O último mês e os últimos 12 meses você vai comparar com a taxa Selic, tá? Então, no último mês ele deu 0,60. Bateu a taxa Selic um pouquinho para menos, porque a taxa Selic no mês, ela tá dando algo em torno de 0,64, tá? E aí, aqui nos últimos 12 meses, 6,56. Não bateu a taxa Selic, que tá em 7,75, tá? Isso daqui é um ponto negativo, mas não tão negativo assim. Por quê? Porque a taxa Selic começou 2021 com 2% ao ano, gente. A cada reunião que o Copom faz, a taxa Selic acaba subindo um pouquinho mais e os fundos imobiliários estão correndo realmente para alcançar essa rentabilidade, tá? Então, aqui você vai observar e vai comparar com a taxa Selic, mas eu diria que não é para você se preocupar se ele tiver um pouquinho menor que a taxa Selic, porque não é tão prejudicial assim, vamos dizer. Vai descer, então aqui não tá tão ruim. Aqui ele vai explicar pra você os dividendos que ele foi pagando ali e tudo mais. O legal de você olhar esse gráfico é que ele seja meio que constante nos pagamentos, tá vendo? Então o máximo que ele pagou foi 80 centavos por cota, que foi muito bom, que foi em fevereiro de 2018. Atualmente ele tá pagando aqui algo em torno de 60 centavos, 70 centavos por cota, tá? Você vai descer. Aqui vai ter o dividend yield, que é a mesma coisa desse gráfico aqui de cima, só que em porcentagem, então não precisa nem olhar. Vai descer. Essa simulação que ele faz com relação à poupança descarta de cara. Por quê? Por conta de que isso daqui é uma simulação comparada com a poupança nos últimos 12 meses. A gente vai investir no fundo por mais que 12 meses. Então, pegar uma comparação no meio de uma pandemia, comparar com relação aos últimos 12 meses com a poupança é uma comparação irrisória, tá? Então, você sempre vai pular essa parte. Tem que descontar o imposto de renda da Selic para comparar? Não, porque fundos imobiliários não pagam imposto de renda, tá? Não sei se era bem essa pergunta, se era o imposto de renda que você queria descontar da taxa Selic, tá? Porque a taxa Selic, né, a Selic ela não paga. A Selic por si só é um indexador, ela não paga imposto de renda. O que paga imposto de renda são os investimentos que têm atrelados ali a taxa Selic. Então, por exemplo, Tesouro Selic paga imposto de renda, tá? Como fundos imobiliários não pagam imposto de renda, você não tem que descontar nada, tá? O máximo que você descontaria seria ali a taxa Selic, a over e a meta, tá? Então, a over é sempre 0,10 abaixo da taxa Selic, tá? A meta é a taxa Selic que tá atual. Então, no caso ali, o máximo a gente compararia com a taxa Selic, ao invés de ser 7,75, 7,65, tá? Porque a taxa Selic, a over, é sempre a mesma coisa de 100% do CDI. Então, aqui a gente pula essa parte. Valor patrimonial. Esse valor patrimonial é o VP. O VP é o quê? Para você entender se o fundo está se valorizando com o tempo. Esse valor patrimonial é aquele que apareceu aqui em cima, ó. É esse daqui, ó. R$ 108,58, tá? 0,6% do fundo é melhor que 0,6% em Selic. Isso que eu quis dizer. Calma que eu não entendi sua dúvida, então, peraí. Então, deixa eu ver aqui, Tem que descontar o imposto de renda da Selic para comparar? Não tem. 0,6 do fundo é melhor que 0,6 em Selic, isso que eu quis dizer. Ah, entendi. Você estava dizendo que era muito melhor, né? Porque esse aqui não tem imposto de renda e na taxa Selic a gente tem. Seria mais ou menos isso, Doave? Coloca aí nos comentários. E ó, gente, a gente tá quase batendo as 15 pessoas e não bateu, hein? Manda para 5 pessoas. Bora bater, que eu tenho certeza que vocês vão adorar o material complementar que eu vou mandar, que é o material que eu mando só para as minhas alunas, tá? Mas eu só vou bater se a gente bater 15 pessoas simultâneas aqui, tá? Então vai mandando aí até o pessoal entrar aí. Então, beleza. Aqui nesse valor patrimonial, você tem que observar se ele tá constante para um lado, tá? Sempre que eu falar constante, significa que ele tá se mantendo o mesmo, tá? Então, aqui ele se manteve o mesmo. Quando eu tô falando crescente, é porque ele cresceu, tá vendo? Então, aqui ele começou valendo ali R$ 95,00 e hoje ele vale ali seus R$ 108,00. Então, ele cresceu. Isso daí é muito bom. Vai descer um pouquinho. Aqui é a principal parte, tá? Ativos que tem esse fundo imobiliário. O que são ativos? São qualquer coisa, né? São lajes, no caso aqui ele fala que tem 3 ativos em 2 estados, São Paulo e Rio de Janeiro, que são os melhores lugares, tá? Então, quais são os imóveis que ele tem?
Dasa Ascendino Reis. Como é que você descobre o que é isso? Você joga esse endereço no Google e vê o que ele é, tá? Esse Air Liquid, por exemplo, se eu não estou enganada, eu vou até jogar no meu Google aqui, mas se eu não estou enganada, eu acho que isso daqui é uma loja de roupa. Air Liquid, Brasil, o que é? Air Liquid é uma empresa francesa que atua no segmento... Ah, não, gente. Air Liquid, isso aqui é de gás, tá? Você vai jogando o endereço para você entender o que é no Google mesmo, tá? Então, por exemplo, o que é esse Dasa Sumaré? Dasa Sumaré é... Tá, aqui não falou, então vamos pelo endereço. Então, Avenida Sumaré, 1500. O que tem na Avenida Sumaré, 1500? Delboni Auriemo. O que é Delboni? Delboni Auriemo... Mega unidade para você fazer todos os seus exames. É um laboratório, tá? Na verdade, ele parece muito com um hospital. Deixa eu ver o que é o Delboni Auriemo. Delboni Auriemo. Cadê? Delboni Auriemo. Delboni Auriemo, o que ele é? Gente, ele não tá me falando. Calma aí, ó. O que é? É uma empresa, a maior empresa de medicina, diagnóstico de saúde preventiva, blá, 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 blá. São exames, é um laboratório mesmo, tá? Então aqui ele tem tá alocado aqui, tá vendo? Tá alocado aqui. Então é isso que você tem que ir observando, o que são essas coisas aqui, ó. Então ele tem uma Decathlon, né? Decathlon são roupas esportivas. Ele tem aqui um Aptiv. Gente, falta uma pessoa para bater 15 pessoas ao vivo. E aí eu mando o material de apoio que eu só mando para as minhas alunas. Compartilha com 5 pessoas. Tem a Atento, tem a Globo. Tá vendo? Então você tem que olhar isso daqui. O que são essas coisas que tem aqui, tá vendo? Tem várias coisas. Tem a Sky e tudo mais. O fundo não paga imposto, então 0,6 do fundo é 0,6 imposto de renda e 0,6 da Selic, tem 27,5 de imposto. Isso, 27,5 sobre a rentabilidade se você resgatar nos últimos 6 meses, exatamente, tá? Exatamente. Então aqui, ó, você vai observar quais são, né, os ativos que tem ali, tá? Então quais são os ativos que tem esse fundo imobiliário. Aqui a gente tem a parte da vacância, né? Vacância física é o espaço que está ali que não está alugado, tá? Então a vacância física, imagina você que, sei lá, ele tem 100 ativos e são 100 inquilinos, né? E tem uma vacância física, ó, que seria esse daqui, de 20%. Então 20 daqueles imóveis estão desocupados, estão para alugar. Qual que é a vacância física maior que você vai ter? No máximo 30% para você escolher um bom fundo, tá? No máximo 30%, tá? Batemos 15 pessoas. Gente, vocês são demais. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês são muito demais. Então a gente vai pegar e eu vou compartilhar com vocês essa informação, tá? O material complementar lá no grupo do Telegram depois dessa live. Sério, vocês são fantásticos. Eu tô impressionada. Adorei essa meta. Batemos 15 pessoas aqui. Continuem aí assistindo. Que eu tô explicando aqui, né, o que é o fundo imobiliário, e depois eu vou compartilhar quais são os materiais complementares, tá? Então aqui nessa vacância física, você sempre vai observar se a vacância física, ela é menor do que 30%, tá? Com exceção de hotéis. Por quê? Gente, ninguém aluga um hotel pra ficar a vida inteira. Então, por exemplo, eu aluguei minha casa, eu aluguei por 1 ano, certo? Um hotel, você faz uma reserva por 3 dias, 4 dias, 1 mês, 1 semana. Então, os hotéis, eles têm uma vacância muito maior, isso daí não quer dizer que é negativo. Aqui embaixo vai ter alguns comunicados, alguns relatórios. O que é legal você abrir aqui, tá? Eu gosto de abrir relatórios, porque nesses relatórios eu consigo entender mais sobre o fundo imobiliário. Então, aqui ele tá abrindo um relatório. Deixa ele abrir, ó. Aqui, o que você vai fazer? Você vai ler, tá? Então, aqui, ó, começa lendo, cadê, ó? Então, aqui ele começa falando, comentário mensal. O que eu gosto de procurar aqui, ó? Ele fala do DRE, que é o demonstratório de resultados, distribuição de rendimentos. Aqui, ó, aluguéis por empreendimentos, tá vendo? Ele fala quais são os empreendimentos, ó, Clariam, Balduco, Atento. Ele fala aqui, faz uma coisa de cores, né, uma color code. Então, ele coloca o quê? Todas as coisas que ele tem. O maior aqui é a clareante, tá? Então, a clareante, eu não sei nem o que é uma clareante, mas ele coloca aqui.
100% dos imóveis estão ocupados, né? Ele coloca aqui, ó, aluguéis por locação de imóveis, Grande São Paulo, Estado de São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro são sempre os melhores, tá? Aluguel por classe de ativos, ó. Lajes, galpões, centros diagnósticos, data centers, varejo e galpões, tá? Aluguéis por setores de atuação, então ele coloca aqui. Anos atípicos até os vencimentos das locações, ele coloca aqui. Aluguéis por faturamento, tá? Dos locatários. Meses dos reajustes dos aluguéis pelo IPCA. Então, ele fala que faz o reajuste pelo IPCA. E ele vai colocando mais informações, tá? Então, ele coloca aqui. O que mais que eu gosto de observar aqui, ó? Vamos entrar. Ele fala aqui, olha que legal. Ele começa agora portfólio dos imóveis. Então, aqui ele fala, atento. Então, a classe do imóvel é um edifício comercial monousuário, tá? A localização fica no Rio de Janeiro. Participação do imóvel, 100%. Área bruta, 8 mil metros quadrados. Área do terreno, 2 mil metros. Tipo de contrato de locação, é um contrato atípico. Ocupação do imóvel, tá ocupado 100%. Valor do aluguel. Ó, olha isso, que legal. Valor do aluguel vigente, R$464 mil por mês, tá? Vencimento, 20 de julho de 2026. Mês de reajuste, vai reajustar o aluguel em abril em abril, provavelmente, do último, como é que fala? Do próximo ano, tá? Índice de reajuste, vai usar o IPCA. Alguns usam o IGPM. O IPCA é o índice de preço do consumidor amplo. E o IGPM é o que faz o reajuste, né? Dos aluguéis, da maioria dos aluguéis. Fiança bancária. Então, para ele fazer uma fiança, né? Para ele conseguir alugar isso daqui, tá, gente? Ele teve que pagar uma fiança aqui, né? Ter uma fiança ali de imóveis da Votorantim de 5 milhões, tá? 5 milhões, 580 milhões de reais, tá? O próximo é o Air Liquid e ele começa colocando aqui, ó, valor do aluguel, bababá. Então, ele começa a colocar todas as informações e a foto, né, ó. Então, é muito legal isso aqui para você começar a entender o que é, quanto custa, quanto eles estão pagando. Então, aqui você vai tendo todas essas informações. É sempre muito bom você abrir todos esses relatórios quando a gente está falando de um investimento que você quer fazer. Então, você analisou ali, por exemplo, e olha que legal aqui, ó. Valor do aluguel da Globo, né? Que é a Globo aqui que é a Globo, né, gente? Globo TV, né? O aluguel, ó, valor do aluguel vigente são 250 mil reais, tá? Então, tem aqui todos os fundos. A Sky. Isso aqui é legal, por exemplo, você analisou, né? Se você analisou, então é legal você abrir para você ver se você gostou do fundo que você analisou, tá? Aí aqui tem o AUSR, política resumida, então aqui ele coloca outras coisas, tá? Alguns documentos e acabou, tá? Então acabou. Então aqui eu sempre gosto de abrir isso aqui, principalmente nos relatórios, tá? Porque os relatórios vai mostrar uma visualização melhor desse fundo pra gente entender. Qual é o outro site que a gente vai utilizar? Tem mais 2 sites que eu gosto de usar. Então o próximo aqui seria o Fundamentei. E o outro que eu já vou abrir aqui seria... Ai, Jesus, eu buguei, calma aí. Esse não, vou abrir aqui. Então, seria o Fundamentei. E o outro aqui seria o Status Invest. No Fundamentei, você tem que logar, tá? Não precisa pagar nada, mas você tem que logar com a sua conta do Google, tá? Aí, aqui você vai pegar, vai clicar aqui na busca e vai colocar aqui. Então, vamos supor que a gente tá olhando o AUSR11. Todos os 3 sites vão mostrar quase a mesma informação, tá? Só que um vai mostrar diferente do outro. Então, o que eu gosto de olhar aqui? Você sempre vai olhar todas as informações aqui. Só que aqui, tá vendo que ele tem um monte de áreas, né? Mas ele não fala quanto que tá dando todas essas áreas aqui. Então, eu gosto de olhar no Fundamentei a área total que ele soma, tá? Então, eu venho aqui, ó. E aí, aqui ele soma, tá vendo, ó? 113 mil metros quadrados. Então, eu gosto de olhar essa parte aqui, que ele tá somando ali, tá? Então, isso é bem legal. E aqui ele mostra ali quais são os edifícios. Tem algumas fotos, mas eu acho que tem foto porque o meu é a versão paga, tá? Não precisa pagar. Na versão gratuita, você já tem aqui essa somatória. E aqui no Status Invest, você vai fechar. No Status Invest, você vai clicar nessa lupinha aqui e aqui você vai colocar qual que é o shopping, tá? Qual que é o fundo imobiliário. Então, no caso, o fundo imobiliário aqui é o AUSR11. Tudo junto, tá? Aí aqui vai clicar nele. Muito importante você entender uma coisa. Aqui no Status Invest existe essa ferramenta de comparação. Nunca, jamais use a ferramenta de comparação. E aí eu sei que no que eu falo para não usar, vocês vão lá e vão usar.
Então, antes de vocês usarem, eu mesma já vou entrar pra mostrar pra vocês por que não é pra vocês usarem, tá? Porque eu sei que eu vou falar, não usa. E aí vocês vão usar como se eu estivesse falando, usa, né? Parece criança teimosa. Então, vou colocar aqui só pra vocês entenderem, tá? Então, vou clicar em comparar. Por que não é pra você usar essa ferramenta de comparação? Aqui, ele pega e vai colocar quem tá aqui na frente, né? Então, olha, isso aqui tá melhor, tá? Comparando ali. Eu não coloquei nada útil aqui, só pra mostrar pra você, tá? Então, ele vai colocar, olha, isso aqui tá melhor. Só que, olha os indicadores que ele usa. Só o DY e o P sobre VP que a gente usa, tá? Os outros a gente não usa. E todos os indicadores aqui que eu falei pra vocês analisarem, olharem, a vacância, o VP crescente, né? O pagamento de dividendos, o dividend yield dos últimos 12 meses... Todo esse monte de informações, as taxas, né? Todas essas outras informações ele não olhou, tá? Então, nunca usem esse site aqui, por quê? Porque ele não vai usar, ele não vai te mostrar realmente um resultado bom. Então, nunca use o comparador pra nada, tá? Eu não gosto de usar esse comparador pra nada. Bruno, então o que a gente vai olhar no Status Invest? Você vai clicar apenas aqui, ó, nesse portfólio, tá? Aqui, ó, você clica em portfólio, ele vai abrir essa parte. Quando você estiver olhando aqui, o que você precisa observar? Vencimento dos contratos. Esse vencimento dos contratos não tem nos outros dois sites, só vai ter aqui. O que você tem que observar? É legal que tem uma grande parte ou no período maior que 36 meses ou no período indeterminado, tá? Então aqui todos os aluguéis, né, todos os contratos estão para mais de 36 meses. Bruno, o que seria esse contrato? Imagina você que eu aluguei essa minha casa, né, e eu fiz um contrato de 36 meses. Mas nesse contrato de 36 meses, se eu sair antes de 12 meses, eu pago uma multa muito grande. Se eu sair depois de 12 meses, eu não pago multa nenhuma, tá? Então, o contrato é meio que para ter uma garantia de que a pessoa não vai sair ali do imóvel e... Pensa comigo, tá? Se a pessoa sair do imóvel, ela não paga um aluguel. Se ela não paga um aluguel, você não recebe esse último rendimento, você não recebe dividendo. Então, para nós, o melhor mesmo é que as pessoas não saiam do aluguel, tá? Então, se aqui tá um maior que 36 meses, significa que os contratos estão nos protegendo, tá? Não precisa ter todos, que nem tem aqui, tá vendo? Aqui tem muito, aqui tem tudo. Mas o legal é que a maior parte esteja ou indeterminado, tá? Ou em maior que 36 meses. A próxima coisa que a gente vai observar é se tem aqui outros fundos imobiliários investidos. Aqui no caso não tem. Bruna, como é que eu sei? Então, ó, vou colocar um aqui que tem pra vocês verem como que é a diferença. Vou colocar aqui, ó, MAL 11. Então, você vai clicar, né? Vai colocar aqui e vai clicar em portfólio. Olha como que é o do MAL 11, ó. Primeiro de tudo, ó, o vencimento dos contratos. Tá vendo o que eu falei, ó? A maior parte tá em 36 meses. É o que realmente importa, ó. A maior parte em 36 meses. Mas tem várias outras partes picadinho, ó, para outros meses, tá vendo? Então, você sempre vai olhar essa parte aqui. O que mais que a gente tem que olhar? Se você comprar esse MAL 11, que é de shopping, tá? Olha o que tem dentro dele. Tem fundo de papel, de shopping, fundo de fundo, hotel, papel. E até aparece um gráficozinho aqui com a relação por segmento. Então, significa que se você comprar esse MAL 11, apenas 42% é shopping. 41% é papel, que é ruim, que a gente já falou na outra aula, tá? 8% é fundo de fundos. Fundos de fundos é quando você não sabe que investir e o gestor monta para você uma carteira. 7% são hotéis. Então, assim, o que é o pior dessa relação por segmento aqui, tá? O pior é que eu quero investir em shopping, né? Nesse caso do MAL 11, e tudo que ele tem de shopping, ao invés de ser pelo menos uns 51%, é 42%. Então, isso é muito ruim, e esse shopping, esse fundo, no caso, ele é ruim por conta disso, porque ele tem pouco do que eu quero investir, tá? Então, você sempre vai observar essa parte aqui antes de você fazer o investimento. Belezinha? Então, lembrando, nesse site aqui, o Status Invest, você vai olhar só o portfólio. No status do Fundamentei é apenas aqui a somatória, tá? Essa somatória aqui, ó, da metragem total, tá? Quanto mais metro quadrado, mais lojas. Quanto mais lojas, mais pessoas pagando aluguéis. Quanto mais pessoas pagando aluguéis, mais dividendos pra gente, tá? Belezinha, Bruna. Agora, como que eu sei se esse fundo é bom? O legal é sempre você comparar um fundo com outro. Então, por exemplo, se eu abrir aqui um outro aqui, ó. Então, sei lá, deixa eu abrir aqui, ó. Vou abrir um outro para comparar aqui no caso com... Como é que eu passo aqui, ó? Então, eu vou comparar esse daqui. Vamos colocar aqui, ó. Então, o AUSR11. Vamos pegar outro aqui, ó. Então, o AUSR11, ele é um fundo imobiliário
de logística. Então, vamos pegar aqui um outro de logística. Então, a gente vem aqui, todos os setores, tira tudo, logística. Então, vamos pegar o AUSR11 com o HGLG, tá? Pra gente comparar. Então, a primeira coisa, que de preço você percebe que o HGLG é mais caro do que o AUSR11, tá? Então, a gente percebe esse daqui. Aí, a gente vai comparar uma coisinha com a outra pra ver quem tá o melhor. No final das contas, você vai ver quem que realmente tá melhor. Como a gente já tá chegando no fim dessa live, não vai dar pra gente comparar hoje. Mas, se vocês quiserem, eu trago essa comparação na live de amanhã. O que vocês acham? Amanhã é sexta. Eu sei que talvez algumas pessoas gostam de curtir mais da sexta. Tia Bruna também, mas Tia Bruna vai estar aqui dando a live e vocês curtem depois da live, tá? Então, assim, se vocês quiserem, eu trago amanhã a análise AUSR versus HGLG pra gente entender quem que tá melhor, quem que valeria mais a pena a gente investir. Então, comentem aqui se vocês querem que eu traga essa aula amanhã. Essa live amanhã fazendo a comparação. Se você quer, comenta com um joinha aí pra eu saber, tá? E aí, é a hora de você colocar aí, se você quer ver isso daqui amanhã, tá? Vários joinhas, legal, traz. Comenta aí, eu quero ver todo mundo colocando aqui que querem. Vocês estão com live? Sim. Isso aí, eu quero ver todo mundo comentando. Tem 12 pessoas nessa live, eu quero ver 12 pessoas comentando aqui que quer que traga essa live amanhã, explicando, né, quem que tá melhor, se é o AZR11 ou se é o HGLG11, tá? Que aí eu vou colocar todos os pontinhos, o porquê que um tá melhor do que o outro e tudo mais, e trazer uma possível escolha pra gente fazer o investimento. O que vocês acham? Agora, eu quero saber se você gostou dessa live. Você gostou dessa live? Você tem dúvida sobre essa live? Agora chegou a hora de você colocar a sua dúvida aqui. Alguma coisa que você não entendeu? Alguma coisa que você falou, Bruna, mas e esse ponto? Bruna, mas e esse? Mas e esse? Explica de novo esse. Então agora é a hora de você colocar aqui a sua dúvida. Qual é a sua dúvida? Eu quero saber, tá? Se não tem dúvida nenhuma, manda um joinha aqui pra eu saber, né? Um joinha, pra eu saber que vocês conseguiram entender tudo, que tá tudo perfeitinho. E aí, a gente encerra a nossa live de hoje, que foi fantástica. Gente, é sério, a live de hoje foi fantástica. Quero saber se vocês estão gostando desse modelo de trazer as explicações mostrando aqui no site, né? Eu acho que é um jeito muito legal de trazer as lives para você de um jeito diferente. Então, o iPad está sendo aqui, ó, uma ótima aquisição, né? Nunca foi tão bom essa aquisição de trazer aqui um iPad para aula, né? Porque assim vocês conseguem visualizar melhor, né? Não só explicando, vocês conseguem visualizar melhor do que minha cara. Então vai ter muita live que tem minha cara, sim, mas vai ter muita live que vai ter aqui o iPad, porque eu acho que vocês conseguem ir acompanhando muito melhor, né? Os fundos imobiliários. E como prometido, né, eu vou mandar algumas coisas a mais lá no nosso grupo do Telegram, tá? Que eu só libero só pra quem é minha aluna da consultoria, mas eu vou liberar para vocês por apenas 24 horas, tá? Então vai ficar somente até amanhã. Então hoje, assim que eu mandar, eu vou postar lá no meu Instagram, tá? Mas assim que eu mandar, que vai ser depois da live aqui, vocês vão lá, baixa o material, pega o material, se tiver dúvida, coloca lá no Telegram. E aí vocês pegam o material, porque amanhã eu vou tirar eles do ar, tá? Porque é um material mega exclusivaço das minhas alunas e eu vou compartilhar com vocês. Fica muito mais didático e fácil de aprender, fica melhor com o iPad, eu fico muito feliz. Posso concluir, então, que vocês entenderam tudo da live de hoje, né? De como analisar um fundo imobiliário, entenderam os indicadores. Posso entender que sim? Então manda um joinha aí pra gente encerrar a nossa live de hoje, que foi fantástica. Sério, a live foi muito perfeita. Eu vou compartilhar ela no feed, tá? Vai ficar salvo pra você assistir, pra rever, pra ir pausando e tudo mais. E aí eu quero que você comenta lá na live, tá? Na live não, né? Comenta no post que eu vou postar dessa live aqui. Que você gostou dessa live, né? Comenta lá qual foi a coisa que você mais gostou e tudo mais, que eu adoro ver vocês comentando lá. Belezinha? Gente, então é isso a nossa live de hoje, tá? Vejo todo mundo aqui na nossa live de amanhã, onde eu vou analisar o AUSR11 e o HGLG11, tá? E aí eu não só vou analisar, como eu vou escolher, né? Vou falar quem que tá melhor ali e por que tá melhor, beleza? Se vocês quiserem já analisar, né? Analisem aí com toda a informação que vocês têm, que vocês trazem pra live de amanhã. E aí, quem sabe, às vezes a gente não pode debater, né? Talvez tirar uma dúvida, que vai ser um ótimo jeito de você aprender, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo bem grande e até amanhã na nossa live de amanhã. Tchau!